Agora, em relação ao futebol, qual é a lembrança que você resgata lá da infância, quando você era palmeirense? Olha lá, quando era também... Bom, uma coisa que me marcou, claro, de criança, quando eu... Porque naquela época a gente só jogava bola na rua, né, Rony? Não tinha lugar para jogar. A gente jogava na rua porque... E a gente podia ficar na rua naquele tempo, né? Olha. Agora não tem mais condições de ficar. E um tio meu sempre me viu jogar bola em frente à casa dele, sempre me viu jogando futebol ali, pelada, descalço, aquelas coisas todas. E ele falou, pô, um dia ele chegou e falou, pô, mas você joga direitinho, você não quer ir em São Paulo, eu levo você lá fazer um teste e tudo? Eu falei, tio, pô, mas eu tenho 9 anos de idade, pô, eu gosto de brincar aqui na rua com a molecada. Não, mas você tem condições, ele falou pra mim, sabe? E o Roberto, que infelizmente já não tenho mais. E aí eu falei, tá bom, tio, o dia que o senhor achar que eu tenho que ir fazer lá um teste, se o senhor me leva, eu vou, claro que eu vou. Aí ele me levou, quando tinha 9 anos de idade no Morumbi, fui lá, fiz um teste, mas assim, sem pretensão nenhuma, nunca pensei em nada em me tornar assim um profissional. Eu queria brincar, eu queria jogar futebol. E naquele tempo a gente também não ganhava quase nada, né? Só jogava porque gostava. E aí fiz um teste e os caras adoraram, cara. Os caras gostaram, falaram, pô, mas você leva jeito, não sei o quê. Eu falei, eu não tava nem aí, né, meu querido? E aí eu comecei a treinar, comecei a voltar várias vezes, aí nunca mais parei. Aí eu comecei a gostar do negócio, aí começou a dar... Tinha mais ou menos certeza que eu poderia ter sucesso naquilo. E aí... Virou profissional com que idade, mas você tinha? Eu comecei a jogar com 16 anos no profissional, né? Eu estreiei muito cedo, porque eu resolvi rápido a minha vida na base, né? Sim. Desde mirim, aí naquele tempo era mirim, infantil, juvenil. Eu cheguei já no juvenil, já passei direto, sabe? Profissional, Brandão na época, que era o técnico, me viu treinar na base. Falou, não, vou te levar, você vai ficar comigo aqui, Gerson, Pedro Rocha, aquela turma toda. Você vai ficar comigo aqui. Eu tinha 16 anos, já naquela época, já ficava com todos esses profissionais. Né? Na verdade, você era tão habilidoso, olha as fotos, olha que bacana. É. Você era tão habilidoso com a bola nos pés, né? Que você chegou a ser considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro, junto com Pelé. Por que você interrompeu a carreira como jogador? Então, eu em 77, né? Eu tive uma condição muito séria, porque foi véspera porque a Copa de 78, eu com certeza iria para a Copa de 78, porque eu estava numa fase muito boa. A posição era eu e o Zico. Né? Essa era a posição nossa. E com certeza a gente ia ser convocado os dois, claro, o Zico titular e eu vinha por fora ali, né? E infelizmente, em 77, antes da Copa do Mundo, eu tive uma contusão séria no joelho. No joelho, foi. E naquele tempo era muito difícil, a medicina não era tão forte como era hoje, né? Hoje é completa. Então eu tive uma dificuldade, eu operei o joelho, fiquei 1 ano sem jogar, perdi a Copa, com certeza perdi a Copa. E depois fui para o México. Aí tive um convite para ir para o México. E fiquei alguns anos lá, né? E aí perdi o time da seleção, porque você estava longe, naquele tempo não tem essa coisa de os caras estão vendo a gente jogar fora. E tudo, hoje é impressionante. Hoje é coisa normal, né? Hoje é coisa, tá todo dia vendo jogadores de fora, vendo, né? Até fácil para os treinadores, né? Tá olhando os jogadores, né? Então naquele tempo eu resolvi ir para o México, fiz minha vida lá praticamente todo o tempo da minha carreira. E aí voltei, e já lá no final da minha carreira comecei a estudar para técnico e aí fui para a carreira de técnico. Aliás, de 94 a 97, se não me engano, né? Essa sua passagem pelo São Paulo, nessa época, de 94 a 97, você chegou já a atuar como... Você era auxiliar do Tele, se não me engano, Tele Santana nessa época. Eu gostava muito do Tele. Figura muito querida e querida por você também. Fenômeno. O Tele era um fenômeno como treinador e também como caráter, né? Uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa, né? Tipo você. Um cara espetacular, com valores, né? Aquelas pessoas de antigamente, mas que estava sempre preocupado em melhorar o atleta, não só dentro de campo. Exatamente. Mas melhorar o atleta fora de campo. Era uma escola muito boa dele, de se preocupar com o atleta fora do campo. Porque o jogador tem muita dificuldade, né? Quando para de jogar, não sabe o que vai fazer. Vai fazer da vida, é verdade. Não sabe. Então, ele orientava demais, ele se preocupava demais e a parte dentro do campo era um craque. Sem dúvida. Foi grande jogador e também um excelente técnico, né? Foi bicampeão de São Paulo, bicampeão da Libertadores, foi para a seleção brasileira. Então, eu fiquei muito tempo com ele, fiquei quase 5 anos com ele, do lado dele. Qual era a relação que você tinha com ele? A minha relação era diária, né? Porque o que eu pus na minha cabeça? Eu queria, como eu tive a oportunidade, né? Porque ele foi meu treinador também, Mas como eu tive a oportunidade que ele me convidou para eu ser auxiliar dele, era uma coisa
Nossa, é um Uma coisa sonho. era um sonho, porque, pô, quem que vai ser auxiliar do Tele? Então, o que eu pensei? Eu vou ficar quase que 24 horas do lado dele. Eu ficava o tempo todo com ele, né? Eu treinava, claro, treinava o time junto com ele, né? A minha vida era São Paulo e lado do Tele, o tempo todo. Porque ele tinha uma ideia, ele era um cara meio à frente do tempo dele. Ele fez um cálculo que ele falou, olha, daqui a 6 anos mais ou menos, pela minha idade, eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de ser técnico. Então eu quero formar um técnico do meu jeito para assumir o meu lugar. Ai, que bacana. Isso é uma coisa incrível, Que né? Porque ninguém bacana faz isso. isso. Ninguém se preocupa com o futuro de ninguém. O cara vai parar, parei e acabou, né? Ele não, ele queria formar um treinador parecido com ele, para dar continuidade no trabalho dele, né? Então Foi ele me assim, escolheu. olha. Ele me escolheu, entendeu? E aí, é claro que eu ficava o tempo todo. Eu falei, seu Tele, você é chato, eu vou ficar o tempo todo lá do senhor. Tá no vestiário, tá no ônibus, tá no avião. o senhor tá me convidando, então. Então eu ficava o tempo todo do lado dele, né? Para aprender, porque ali você via tudo, né? Também, né? Você via ele com as vitórias, você via com as derrotas na vida. A Sim. vida é assim, né? Não é só vitórias, né? Claro, Então, claro. para mim isso foi muito bom, porque quando eu comecei a ser técnico, né? Eu já tinha visto muita coisa dele e a mim não me surpreendeu quando acontecia comigo também. Essa coisa de ganhar, todo mundo abraça, e perder, você não serve para nada, né? É verdade. Na vida é assim, né?